Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Galera, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ative as notificações. E galera, vão deixando like, vão tacando o dedo no like aí, porque o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. Gente, São Paulo acabou de fazer uma partida muito importante, né? Pelo Sub-20, empatou com o Red Bull Bragantino 4-4 em um jogo em nós temos algumas coisas negativas em volta desse jogo, mas muitas coisas positivas, principalmente falando do norte do São Paulo, né? Para onde que o São Paulo vai com esses próximos jogadores, esses jogadores que estão pedindo passagem da base, né? Da base do São Paulo Futebol Clube. Tem o Negruti ali meio campista, fazendo, não teve destaque na partida, mas ele faz um futebol muito sólido, né? O Negruti é um jogador muito interessante, que com mais experiência é um dos jogadores que pode entrar titular nesse time do São Paulo. É um garoto que tem a evoluir demais, só que ele é sólido. Ele tem uma marcação bem dura, né? Ele é um jogador com um perfil físico bem bacana, uma marcação bem dura e toca bem com a perna. Ele é canhoto, né? Toca bem de esquerda, né? Negruti é um jogador que tem muito a acrescentar para o São Paulo, né? E é um dos jogadores que a gente entende ser um dos próximos da lista para sair da base e entrar direto no profissional e já começar a render no campo para o São Paulo Futebol Clube. Então o Negruti não dá para dar destaque, mas é uma impressão muito boa pelo jogo sólido, né? Pelas características desse jogador e pelo jogo sólido que ele tem sempre nas atuações pelo São Paulo Futebol Clube, seja mesmo que ainda não sejam pelo profissional. Gente, a partida assim, ela foi uma coisa assim patética. O sistema defensivo de jogo desse sub-20 do São Paulo é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. O jogo foi 4-4 com o Red Bull Bragantino. O sistema defensivo é horroroso. O do Red Bull, eu não vou nem comentar, isso faz parte deles lá, né? Ruim também. Mas assim, o do São Paulo é assustador. O Red Bull vinha e fazia gol. Bem como o São Paulo, parece todo lance é perigoso, né? Todo lance era perigo de gol. Então o sistema defensivo do São Paulo, não tô nem falando dos zagueiros, tá? Eu não vou chegar aqui e falar dos zagueiros e falar, isso não serve, serve. Não vou fazer isso. O sistema é horroroso. Qualquer bola que vai faz gol. Então o técnico aí precisa ver isso, né? Só que nós temos muitas boas esperanças, né? Temos um caminho muito interessante para seguir em relação a esses jogadores que estão surgindo, como um deles é o Lucas Ferreira, que joga ali pela ponta direita. Ele fez um gol hoje, um golaço no Red Bull, tipo aqueles do Robin, lembrou aqueles gols do Robin, naquele mesmo estilo. Óbvio que eu não tô comparando jogador, né, gente? Não tô comparando ninguém com o Robin. Mas esse Lucas Ferreira é um garoto que ele fez um gol tipo do Robin. Ele vem fazendo facão, ele vem fazendo facão da direita para a esquerda e faz um belíssimo gol de esquerda. Uma coisa que com essa e por que é importante ressaltar o que está acontecendo nesse momento de São Paulo? Porque o paralelo que a gente pode fazer desses jogadores, nós não precisamos ficar gastando dinheiro com alguns jogadores contratados. Ah, te digo, mas precisa contratar jogador grande. Eu concordo. Para ganhar Libertadores, para disputar a Libertadores, para ganhar os títulos, você precisa de contratação. Eu não acho que o São Paulo não tem que fazer contratação e tal. Só que assim, pelo momento do clube, que o clube fala que tá falido, que não vai contratar, que na verdade vai contratar, a gente sabe que vai contratar, só que vai contratar jogadores de menor expressão, porque fala do Fidi, que não quer gastar tanto. Então, por exemplo, pra que trouxe o Santilongo, que é um cara que pode ser excelente, tá? Se tem o Negruti pedindo passagem, por que trouxe o Marcos Antônio? Tudo bem, quando é jogador mais barato, a gente entende que veio por empréstimo, veio barato tal, a maioria por empréstimo. Quando vem por empréstimo, tudo bem. Mas pra que ficar contratando Marcos Antônio e Santilongo, sendo que vão ser bancos e não coloca o Negruti? Gente, parênteses, eu adoro o Marcos Antônio, acho que foi uma belíssima contratação. O Santilongo acho que tem pra render também. Só que vocês percebem o que eu tô falando? Tem jogador, tudo que eu tô querendo dizer aqui é que tem jogadores da base que já podem ser utilizados, já podem começar a ser utilizados misturando com o time normal. Por que antigamente a gente via muito Nestor, Igor Gomes, Sara? Pra mim tudo jogador fraco, tá? Bem fraquinho mesmo, infelizmente. Tudo jogador fraco, fraco.
Nestor e Igor Gomes Sara tentavam empurrar esses garotos goela abaixo na gente, a gente via que não serviam, não jogavam bem, falavam, não, mas a situação do São Paulo de financeira é essa, não dá pra contratar jogador e tal, porque depois o Casares trouxe muitos reforços, né? Em 2025 a gente imagina vir bastante, mas de uma forma diferente por causa do FIDIC. É que eles começou a contratar demais, mas teve técnico que passou e falou, não, tem que colocar a base. Então, já que tem essa tem que fazer isso em algum momento porque você não vai conseguir contratar todos os jogadores de todas as posições, começa a subir alguns garotos da base. Esse Lucas Ferreira, que fez um golaço, pode ser um jogador que você talvez não precise contratar um Eric. De novo, eu gosto da contratação do Eric, só que ele é um cara ali que aparentemente faz a mesma posição. Por que nós não estamos vendo mais o William Gomes jogar pelo São Paulo? Né, o William Gomes ele já passou essa etapa desses daqui que eu tô falando, por exemplo. Por que não tá jogando mais pelo São Paulo? Então dá sim, com que esse jogo, por exemplo, do Sub-20 que a gente vê, dá sim pra fazer isso, dá sim pra começar a misturar, porque e é pra colocar vários, não é pra perder, não é pra colocar contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, não é isso. Coloca quando der pra ir vendo, pra ir sentir se o jogador vai jogar ou não, como fez com o Lanza. O Lanza, acho que a resposta tá aí. Todo mundo viu que não dá pra pôr o Lanza. Eu não acho o Lanza tão ruim, mas o Lanza parece que ele tem medo, parece que ele nunca tá pronto. Ele não consegue se encaixar no profissional. Então o Lanza é um jogador que você fala, esse pode ser, ou nem utilizar. Acho uma pena. Acho uma pena com o Lanza, mas tem que fazer, a gente tem que ver todos na mesma situação que o Lanza, por exemplo. Dá oportunidade, tenta colocar pra jogar, pra ver o que vai acontecendo. Um desses que jogou também nesse jogo contra o Red Bull Bragantino foi o Riquelme. Nós estamos esperando demais, principalmente pela carência na posição de lateral esquerdo. Muito provavelmente, assim como eu já trouxe para vocês, o São Paulo vai contratar outro lateral esquerdo. Muito provavelmente vai contratar, né? Além do Jamal, que acabou de chegar. Tinha que dar mais chance pro Jamal Lewis, uma vez que o Wellington vai embora. Mesmo se o Wellington não fosse embora, tá? Para mim o Wellington não serve. Para mim é fraquíssimo. Então tem o Lanza, tem o Jamal, tem o Riquelme pedindo passagem. Eu acho que ali você consegue montar uma lateral esquerda, talvez sem precisar contratar. Imagine que o Jamal Lewis comece a jogar tipo o Caio Paulista. Não tô falando as características dos jogadores parecem ser bem diferentes. O que eu tô querendo dizer é que vai que acha um cara que você fala, tá ótimo. Igual quando foi com o Pablo Maia. O Pablo Maia foi isso. O Pablo Maia ele veio da base, poderia ser um Lucas Fernandes, poderia ser um Patrick Lanza, só que não. Só que ele virou muito, conseguiu jogar bem demais. E foi um jogador que veio da base. Então você precisa colocar pra jogar. Você precisa deixar o cara jogar. O William Gomes já teve chance, já teve chance. Já meio que mostrou isso, que tem chance sim de ser colocado pra jogar. Não jogou em ambientes desfavoráveis quando ninguém jogou com um trabalho ruim da comissão técnica do São Paulo. Então dá pra fazer mais. Vai que o Riquelme, digamos que, um exemplo, tá, gente? Digamos que o Jamal tá ali, tá entrando bem e tal, entra um jogo Riquelme. Riquelme entra, lateral esquerdo, e ele joga demais. E aí ele vai ganhando a posição e estoura pro futebol. Além do São Paulo ter um ótimo jogador para vender e ganhar dinheiro, São Paulo não precisou, ficou pelo menos 6 meses, 8 meses, uma temporada com o jogador, um ano inteiro, né? Com o jogador, e não precisou, além de você fazer uma boa venda, você não precisou trazer, você não precisou contratar outro. A gente para de gastar burramente, porque a gente sabe que a diretoria vai fazer contratações, mas não gastar burramente eu acho que é o detalhe, né? É tudo que nós estamos querendo agora pro São Paulo, para essa gestão. Então o Riquelme ele faz parte disso, como o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira é um cara que tá pedindo passagem também, esse atacante, ponta direita. Tipo o Eric, ele joga tipo o Eric, joga tipo o Rato, só que o Rato ele não é atacante, né? O Rato ele joga de atacante, mas ele é meia. O Rato ele sempre procura o meio do campo. Por mais que ele fique na ponta direita, ele sempre quebra, ele sempre corta pro meio para tentar chutar, para tentar cruzar, para tentar tocar. Essas são as características do Rato. Só que o Lucas Ferreira, ele é mais agudo que o Rato, por exemplo. Ele parece ser o mesmo estilão do Eric no volume. Então, talvez pro ano que vem, né, sei lá, o tempo, a gente não precisa de contratar mais um Eric ou mais um Rato, porque tem um jogador dessas características na base já. Se olhar um pouquinho mais, né, mais a fundo, nós já temos um jogador que é o William Gomes, que aparentemente é o melhor de todos. Tudo bem que o Ferreirinha vem em uma excelente fase e joga pela esquerda. O William Gomes entrou tanto na direita quanto na esquerda. Só que eu particularmente prefiro o William Gomes pela direita. Tudo bem que ele fez bons jogos pela esquerda. É que ele é tão bom, né, que talvez ele possa jogar nas duas, o William Gomes.
E tá aí, e não tá sendo usado. A gente sabe que daria pra fazer coisas diferentes em relação ao William Gomes e ele já chegou rendendo no futebol profissional. Ninguém aqui consegue apontar que, Tidico, mas o William Gomes não rendeu completamente porque ele tá muito novo, ele tá cru. Não, 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 não. Nós vimos o William Gomes render muito bem e poderia render com as oportunidades que tem o Luciano, que tem o Rato, ele poderia render igual ou mais quando o time joga bem, né? Quando o sistema de jogo da comissão técnica está certo. Então não adianta. O João Paulo já tem jogadores para isso. E galera, um dos maiores craques já é nosso, né? Talvez seja o maior craque dos últimos tempos, né? Do São Paulo desses últimos anos, que é o Rian Francisco, que também fez gol contra o Red Bull Bragantino. Um gol ali de matador, não foi um golaço, foi um gol bonito, mas não foi aquele gol de placa, aquele golaço, mas foi um gol para manter todo esse nível do Rian Francisco, que é impressionante, que é de um craque que está surgindo, em que o São Paulo precisa fazer tudo certo com esse jogador. O Rian Francisco, a mesma coisa. Por que que a gente para esse ano, vamos colocar assim, para final de 2024 para 2025. Para que gastar 20 milhões com o André Silva, que é um jogador que eu gosto, tá, do André Silva. Eu sei que muitos não gostam. Eu acho o André Silva um bom de bola. Mas para que gastar aproximadamente 20 milhões de reais pro André Silva, que é um cara que não tem protagonismo nenhum no São Paulo, que é um banco, que é um reserva que a comissão técnica nem usa tanto? Para que você gastar 20 milhões no André Silva, que é um cara que eu acho até bom, mas não tá errado. Pra que gastar 20 milhões com o André Silva se você tem o Rian Francisco pedindo passagem? E esse é um craque de nível de Europa. Rian Francisco é um centroavante matador que faz gol basicamente todos os jogos com um futebol impressionante que já é nosso. Precisa começar a entrar com o William Gomes porque são garotos que têm grande potencial. Para entrar da forma como tá entrando o André Silva, já poderia ser o Rian Francisco. Não teria necessidade, você poderia ter economizado 20 milhões com esse André Silva e já começar a colocar o Rian Francisco, que é uma joia nossa da base. Te digo, calma, não sei o quê. O Juan entrava. O Juan, que é muito pior que o Rian Francisco, todo respeito pela pessoa que eu tenho do Juan. Lembra do Juan da base que passou, que já não tá mais no São Paulo? Fraquíssimo. E entrava bastante no São Paulo. Nunca fez nada, né? Mas entrava bastante pelo São Paulo. Então já tem que começar a colocar o Rian. E aí, por que eu falo que ele é um craque de Europa? Porque ele é um centroavante, ele tem mais ou menos, acho que 1,75, 1,76 de altura. Ele não é tão alto. E claro que está em desenvolvimento ainda, isso pode mudar um pouco, mas ele não é tão alto. Ele não é baixinho, mas ele não é tão alto, né? Também não é muito alto. E ele tem o perfilzão ali de centroavante de Europa. Não tão alto. Tipo, vou dar exemplos aqui do físico, tá? Tipo Gabriel Jesus, Agüero, alguns do City, né? Alexis Sanches, cara, Davi Villa, centroavantes menores ali que jogam demais. O Gabriel Jesus não acho que joga demais, tá? Mas é relativamente baixo. Alexis Sanches jogava muito, começou nas pontas, depois virou centroavante. Davi Villa, Agüero, só craque, né? E o Rian Francisco é esse perfil de Europa. Então o São Paulo precisa saber utilizá-lo agora. Daria para ter daria para ter feito coisa diferente no sentido de para que gastar 20 milhões num centroavante banco igual o André Silva? Eu acho, gente, de novo, tá? Eu acho o André Silva bom jogador. Só que não fala que tá falido, não fala que não tem dinheiro para nada, não tá faltando lateral. Então, para que gastar 20 milhões num centroavante reserva que mal joga se você tem o Rian Francisco precisando despontar? Então o Rian Francisco ele tem todas essas características, ele é matador, ele não tem medo de jogar. O recurso técnico dele é impressionante. Ele tem esse perfilzão de Europa e de jogador mais, né, centroavante não tão alto. A gente vê que diminui. Antigamente, centroavante era só grandão, só fortão e tal. Isso diminuiu um pouco, não só no Brasil, como no mundo, né? Essa questão, assim, que é interessante também. Rian Francisco tem esse perfilzão, porque a gente vê muitos centroavantes ali, muitos caras, muitos jogadores na Europa, que grandes times da Europa adoram, que não são tão altos. Então o Rian Francisco pode ser um jogador desses e pode render muito pro São Paulo ainda em campo, assim como o William Gomes. E além de render muito em campo, a gente está esperando uma venda gigantesca pelo Rian Francisco. Porque do mesmo jeito que você não precisa gastar com o centroavante, tendo um cara desse no time, no elenco, no clube, no geral. Você tem um cara desse. Além de você não precisar gastar com um cara tipo André Silva ou com um próximo centroavante para a temporada de 2025, você pode, do cara, você tem a chance, a possibilidade de um cara desse estourar e você
faturar demais. Demais com um jogador desse que já tá todo mundo vendo que já está meio pronto, né? É um cara que, se você colocar no profissional já, não vai fazer feio, vai começar a se acostumar rapidamente. E uma outra entrada, né? Um outro que entrou foi o Caio Careta, né? O Caio Matheus, o nosso Caio Careta lá. Eu sempre adorei o futebol do Caio Careta, ponta esquerda, né? Acho que já jogou em várias posições, mas a posição preferida ali é ponta esquerda. Já fez gol, se eu não me engano, no Ayacucho, né? Pelo time profissional do São Paulo, se lesionou e caiu. Só que a gente tá. O Caio Careta chegou e deu uma assistência para um gol hoje do São Paulo. É um jogador que já conhece melhor eu acredito, tá? Por já ter jogado no profissional, conhece melhor os caminhos do que a maioria dos jogadores que estavam em campo do sub-20 que não tem tanta experiência no profissional quanto ele. Então, um jogador desse faz toda a diferença ali e é um jogador também que a gente já fala, por que não tá usando, né? Por que não usa mais? Tudo bem que ele tá voltando de lesão. Agora, ele pegando o ritmo no sub-20, pegando o ritmo, treinando ali, eu acho que ele já pode sim ser integrado novamente ao time profissional do São Paulo, porque quando ele entrou em um cenário muito desfavorável, em que a gente via que o São Paulo não estava jogando nada, e mesmo assim o Caio Careta, ele foi um dos que agradou bastante também, né? Então por que o São Paulo... É que assim, já contratou, né? Contratou recentemente o Ferreira e o Eric. Mas assim, São Paulo tinha que aumentar o volume de jogo desses meninos da base, né? Porque se tá o time profissional ali, se tá digamos que o time de São Paulo estivesse voando e sendo incontestável todos os jogos. Aí eu concordo de não mexer ninguém. Não mexa no time titular. Agora, sabe, depende muito do Lucas, dependia do Ferreirinha antes de se machucar, depende do Caleri fazer um gol, e verdade seja dita, o Caleri tá muito mal. O time de São Paulo tá muito mal. Então faça outras variações, coloca mais os moleques pra jogar, porque além de você possivelmente ter um talento desperdiçado no banco de reservas, o São Paulo tem que aproveitar o apelo, né, de marketing, o apelo comercial que esses jogadores podem proporcionar na totalidade pro São Paulo, envolvendo também questões financeiras. Então é isso. São Paulo tem chance agora de colocar esses garotos e estourar com algum deles, porque tá nítido, dá pra ver que tem muita qualidade, principalmente se falando de Rian Francisco, que é um centroavante. Acho que o William Gomes e Rian Francisco, nesse momento, são os que mais chamam a atenção. Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.